Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos para a correção da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado Geografia. A unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial. Tema: a globalização e o mundo atual. Número 1. Observe a charge e o texto da semana e elabore um parágrafo que explique seu significado, considerando o que você aprendeu sobre globalização e seus efeitos. Então, aqui tem uma entrada franca, né? Festa da globalização. Seja bem-vindo ao mundo globalizado. É como se estivesse organizando uma festa e todos poderiam entrar nesse mundo globalizado. Quando chega essa família aqui, que aparentemente são uma família vulnerável, ou seja, família de baixas condições de renda, né? Ela querendo entrar, o senhor na porta fala entrada de serviço, ou seja, essa entrada especial aqui está contradizendo a placa, porque nem todos podem estar inserido ou estar entrando nessa festa da globalização. Então percebemos que essa charge é uma crítica ao conceito globalização, que significa que todos poderão estar inseridos nessa aldeia global e, na verdade, a grande exclusão social, porque nem todos têm condições financeiras e econômicas para estar inserido nesse processo de globalização. Resposta: a globalização é o estágio mais avançado do capitalismo que trouxe o aumento dos fluxos internacionais de mercadorias, capitais, informações e de pessoas. Porém, nem todos os povos estão inseridos nessa aldeia global, pois diversas culturas e economias estão à margem desse processo, o que tem gerado a exclusão social. Então, quando diz assim que todos têm acesso à internet, todo tem acesso a bens e mercadoria, isso na verdade é incorreto, porque existe muita sociedade, muitas pessoas vulneráveis, com baixas condições de renda, que ainda não têm esse acesso a meios de informações, a esse acesso à internet, à mercadoria. Por isso, a globalização gera exclusão social. Questão 2. Observe o gráfico e responda às atividades 2 e 3. Então, isso aqui é um diagrama e nós percebemos que para você analisar, a primeira coisa é ler o título: Cidades Europeias, Crescimento Econômico e Crescimento de Empregos, 2007 e 2012. Como você vai analisar esse diagrama? Tem duas variantes aqui: crescimento econômico, que você vai analisar nessa linha vertical, crescimento de emprego, que você vai analisar nessa linha horizontal. E também temos o tamanho da população, conforme os círculos aqui. Maior o círculo, maior a população do local. Então, a partir dessa faixa para cá, nós notamos que há pontos negativos. Daqui para baixo, pontos negativos. Então, aqui, ó, com relação a crescimento de emprego, abaixo crescimento de emprego, ou seja, muito desemprego, está negativo. Com relação a crescimento econômico, tudo que estará abaixo aqui, ó, será baixo crescimento econômico, ou seja, aqueles países que estão abaixo dessa linha estão com baixo crescimento econômico. E tudo que está acima dessa linha gerou alto crescimento econômico. Então, vamos analisar as respostas. Quais as cidades se destacam pelo elevado contingente populacional? E quais cidades apresentaram as menores taxas de crescimento e redução de emprego? Então, elevado contingente populacional, você analisou lá no mapa, os círculos maiores e mais escuros são Moscou, Istambul, Londres e Paris. Então, são as cidades com maior contingente populacional. Cidades com menor taxa de crescimento. Então, tudo que estava lá abaixo, negativo: Atenas, Nápoles, Barcelona, Madrid, Lisboa, Dublin e Liverpool são as cidades que houve menor taxa de crescimento. E crescimento também, desemprego, né? São essas cidades aqui: crescimento, redução das taxas de crescimento e de emprego. Questão 3. Quais cidades apresentam os maiores índices de crescimento econômico no período? Tendo em vista que França e Reino Unido tiveram mais recursos econômicos para lidar com a crise financeira, como você interpretaria a posição de Paris e Londres nesse
no gráfico. Então, respostas, né? Quais são as cidades que tiveram os maiores índices de crescimento econômico? Varsóvia, Estocolmo, Berlim, Istambul e Moscou. O que nós podemos analisar aqui? Que essas cidades eram cidades que pertenciam à ex-União Soviética, eram cidades de economia planificada. E a partir do momento que elas passaram a adotar o sistema capitalista, elas têm uma economia atual em crescimento. Já cidades como Paris e Londres já eram cidades altamente urbanizadas e eram altamente capitalistas. Então, elas já atingiram o seu crescimento econômico, o seu maior nível de crescimento econômico. Então, se comparar uma cidade que já está totalmente desenvolvida, né, altamente industrializada, com aquela que ainda está em crescimento econômico, a taxa de crescimento econômico daquela que está em crescimento será maior do que aquela que já atingiu o nível. Então, esses países aqui eram países que representavam a antiga União Soviética, essas cidades aqui. Então, portanto, o crescimento econômico delas estão bem maiores. Então, resposta: apesar de França e Reino Unido obter maiores recursos econômicos para lidar com a crise financeira, as cidades, exemplo de Varsóvia, que estão em crescimento econômico na atualidade, apresentam taxas de crescimentos maiores se comparado às cidades que já atingiram o nível de crescimento no passado, como Paris e Londres. Compreenderam? Questão 4. Na ilustração abaixo está representado o encolhimento do mapa mundi. Observe. Essa representação que é comum aí em provas, tá? E é uma representação bastante inteligente, porque representa que 1500 a 1840 a velocidade das carruagens e dos barcos à vela, 16 km. De 1850 a 1930, a velocidade das locomotivas a vapor. Dos anos de 1950, aviões a propulsão. E anos de 1960, jatos de passageiros. O que a gente pode analisar? Que à medida que foram se passando os anos, foi aumentando a evolução dos meios de transporte devido ao processo da globalização, devido ao processo do avanço tecnológico. Então, quanto mais avançam os meios de transportes, os lugares que pareciam ser distantes passam a ser menos distantes. Então, representa o encolhimento do mundo aqui. Porque hoje, com o avanço dos meios de comunicações, o avanço dos meios de transporte, as coisas, as mercadorias tornaram-se mais rápidas, né? As informações tornaram-se mais rápidas. Então, o que antigamente, por volta de 1500, parecia ser tão longe e tão distantes dos lugares, com o avanço da tecnologia, esse processo ocorreu fazendo com que os lugares tornassem mais próximos, fazendo com que o espaço global, que a Terra, tornasse-se menor, devido ao avanço dos meios de transportes e comunicações. Então, nesse mapa aqui está representando, falando de meios de transportes. Então, qual é o tema representado? O avanço nos meios de transportes e a globalização, né? Porque diminuiu o avanço, a velocidade, né, nos meios de comunicações de mercadoria, diminuiu a distância entre os lugares. Questão B. Cite outros avanços tecnológicos presentes no cotidiano. Nós já falamos. Avanços no meio de comunicação, que é a internet, as redes sociais, o avanço na medicina, como a criação de novos medicamentos, equipamentos, né, a vacina, a robotização, né? Então, tudo isso aí faz parte do nosso cotidiano. Questão 5. Observe o gráfico abaixo sobre celulares e computadores portáteis no Brasil e responda as questões. Brasil, domicílio em que as pessoas possuem celular ou computador portátil, 2016. Então, o que podemos analisar? Temos as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A barra azul representa o telefone celular e a barra amarela o computador. O que está ocorrendo? Em todas as regiões usa-se maior o celular. A maioria dos domicílios, as pessoas usam o celular. E há uma taxa bem reduzida das regiões em que se usa o computador, sendo a região Sudeste a maior região e a região Norte a região com menor taxa de uso de computador. E nós sabemos que com o avanço da tecnologia, as várias funções que tem um celular, acesso à internet, ao WhatsApp, a aplicativos, né?
E hoje o celular não serve só para ligar, fazer uma ligação como antigamente, para filmar, tirar foto e muitas outras funções. Então, o uso do celular hoje é constantemente maior do que o computador. Letra A. Entre computadores e celulares, qual se destaca no Brasil? O uso de aparelhos de celulares se destaca no Brasil. Qual região possui o maior número de computadores e qual possui o menor número? A região Sudeste possui o maior uso dos computadores, já a região Norte possui o menor uso de computadores. C. As diferenças entre as regiões que possuem celular são acentuadas? Justifique. Não. Hoje, em todas as regiões, o uso de celulares são frequentes, pois devido ao avanço da tecnologia, esse aparelho possui inúmeras funções e é muito mais utilizado e consumido pela população brasileira do que o computador. Compreenderam, pessoal? Aproveito para agradecer a vocês por todas as correções do PET, da volume 4. Encerramos aqui. Um grande abraço. Aproveite-se para se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder as novas correções ou videoaula no canal. Obrigada, Welma Pereira.